de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 22 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22 até o versículo 3 do capítulo 2. Diz a infalível palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Oremos. Senhor Deus, eis a tua palavra mais uma vez lida, ó Deus, e agora, ó Senhor, te rogamos pela tua graça e o auxílio do teu Espírito, ó Deus, a condição de expô-la com toda a autoridade, meu Deus. Com amor, com convicção, com a certeza de que estamos anunciando a verdade. No mundo, ó Deus, em que vivemos, onde a verdade é, quando não escondida, ela é relativizada, ela é sequer, ó Deus, considerada. Cada um hoje tem a sua verdade. Cada um quer viver de acordo com a sua verdade, com o seu entendimento. Nós, no entanto, ó Deus, te pedimos a graça para vivermos conforme a verdade da tua palavra. E essa verdade, Senhor, nos conclama a uma vida santa. Deus bendito, ajuda-nos, ó Senhor, a trazer, Senhor, essa mensagem e ela também, ó Deus, seja ouvida e recebida com os ouvidos, ó Deus, espirituais, com a compreensão, Senhor, necessária para que as vidas sejam moldadas, as mentes, ó Deus, amoldadas à tua vontade. Não temos, ó Deus, condições de entender por nós mesmos a tua palavra, senão por meio do teu Espírito. E nós enaltecemos o teu Espírito, ó Deus, pela sua obra. Nós enaltecemos o Consolador que nos é dado, que nos foi enviado. Nós bendizemos a ti, ó Deus. Apelamos, ó Deus, ao teu favor e à tua graça, para que a tua palavra, ó Deus, tenha um lugar guardado nos corações dos ouvintes. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuamos a temática da santidade. No sermão passado, nós vimos o apóstolo Pedro apresentando 3 maneiras de vencermos o desafio de viver em santidade. Esse é o título do nosso sermão. O desafio de viver uma vida santa, de viver de forma santa. Quero lembrar os irmãos essas 3 maneiras que nós vimos no sermão passado. A primeira foi não se amoldando às velhas paixões.
nós vimos que nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos como filhos da ira. Nascemos como não? Nascemos filhos da ira, não do amor de Deus, por causa do pecado. Isso é uma mensagem que o mundo precisa ouvir. É uma mensagem dura, porque ninguém quer ouvir que nasce inimigo de Deus. Ninguém quer ouvir que nasce sob a ira de Deus. Ninguém quer ouvir isso. Todos querem ouvir que são filhos de Deus, que Deus os ama, que Deus ele é amoroso, misericordioso, compassivo. De fato é. Mas nós não temos ideia, quando nós nascemos, do que é o pecado, da malignidade do pecado, do preço que foi pago pelo pecado. Daí que as pessoas, elas, com muita facilidade, todos nós acharmos que se fizermos algumas coisas boas, nós podemos merecer o amor de Deus, o favor de Deus. Que Deus não é assim, um Deus tão ruim, tão carrasco, tão exigente. Essa é a concepção do mundo. A concepção que nós vivemos, nós gostamos de ouvir que algumas coisas boas, uma vida que luta para fazer o bem às pessoas, ela vai ser suficiente para que Deus se compadeça e coloque você num bom lugar. Não é assim que as pessoas dizem, que Deus lhe coloque num bom lugar. A Bíblia não diz isso, irmãos. Diz que quando nós nascemos, nós estamos entregues às nossas paixões. Pedro diz isso aqui. Olha, para você viver uma vida santa, você não deve se amoldar às velhas paixões. Porque é assim que nós nascemos, com paixões. Por quê? Porque nós não fazemos parte da família de Deus por nascimento. Ninguém, irmãos, por nascimento, por descendência, por consanguinidade, nasce da família de Deus. Nem no passado, nem no presente. Nenhuma parte na Bíblia, irmãos, garante isso. Você nasce nos seus delitos e pecados. Você nasce como filho da ira. Agora, Deus, pelo seu grande amor, pela sua graça, ele pode derramar o seu favor e derrama sobre alguns, e aí eles se tornam filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Eles nasceram filhos de Deus? Não, eles foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Pedro disse, olha, você vivia nas suas paixões, mas Deus lhe adotou como filho, para você desfrutar dos privilégios da graça, de estar em comunhão com Cristo, em união com Cristo. Agora você passa a ser um filho da obediência, antes era filho da desobediência, filho da ira. Então você não pode, não deve se amoldar às velhas paixões que você tinha na outra filiação. Nós trazemos, irmãos, um ranço ao pecado, ainda está. Paulo deixa isso muito claro lá em Romanos. Então você não deve, você deve mortificar essas paixões. Você não deve se amoldar a elas. Você vai se amoldar agora a outra coisa. Você tem outro modelo, você tem outro paradigma de vida. Essas paixões, o que são essas paixões? Aí nós vimos que não é só aquelas paixões, aqueles pecados horripilantes. Não, tudo que nos leva a pecar, tudo que nos leva a deixar preso, manietado, os impulsos, os desejos fortes que satisfazem a carne, são essas paixões. Então, você quer ver uma vida santa? Não se amolde a essas paixões. Em segundo lugar, para você vencer esse desafio, você tem que ter temor a Deus.
Os filhos de Deus, eles entendem que tem um Pai santo, mas tem um Pai também que, por ser santo, requer santidade dos seus filhos. E esses filhos vão se portar com temor ao seu pai. Temor quer dizer reverência, não quer dizer medo, não quer dizer pavor de Deus, não, quer dizer reverência, respeito, honra. Eu vou honrar meu pai, não vou desonrar meu pai. Se eu tomar tal atitude, vai ser uma grande desonra para meu pai. Vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Quero fazer isso. Eu quero dar alegria a meu pai. Eu quero que ele fique contente. Então, eu vou vencer esse desafio da santidade com temor. E por último, sempre olhando para Cristo, porque a vida aqui traz muita coisa dispersa, pode me dispersar, pode me tirar do foco. Eu preciso olhar para Cristo, porque o preço que ele pagou foi um preço muito alto. Então, o cristão, ele diz, rapaz, eu não poderia pagar esse preço. Ninguém poderia pagar esse preço. Esse preço custou a vida do unigênito, Filho de Deus. O único, sem pecado, o único inocente que já pisou essa terra. Então eu tenho que olhar para isso, para viver esse desafio. É muito difícil? Mas Cristo venceu, nós vamos vencer também. Ele disse isso. Ele disse até que nós íamos fazer coisas maiores até do que ele fez. Então a gente não vai viver na desculpa de que ninguém é de ferro, ninguém tem sangue de barata. Então, qualquer um pode errar. Nós não vamos olhar para isso. Nós não vamos olhar para o erro, para justificar o nosso erro. Nós vamos olhar para Jesus, o varão perfeito. Nós vamos olhar para a sua obra. Nós vamos olhar para o seu sangue. Aí nós vamos vencer o desafio da santidade. Essa noite, irmãos, eu quero apresentar para os irmãos mais duas atitudes práticas para que a gente vença esse desafio. A primeira está no versículo 22, lá no final do versículo 22. Acompanhe aí a leitura novamente. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como é que você vai vencer o desafio de viver em santidade? Amando seus irmãos. É interessante isso. Amando seus irmãos. Pedro diz aqui, amai-vos de coração uns aos outros. Evidentemente, irmãos, a Bíblia não diz só para a gente amar os nossos irmãos. A Bíblia diz que a gente deve amar até os nossos inimigos. Por isso que é importante a gente entender o conceito de amor. Tenho falado para os irmãos, né? Que o conceito de amor da Bíblia, irmãos, é muito diferente do conceito de amor do mundo. Você perguntar o que é amar, cada um vai dar a sua definição, não é? Cada um vai dar a sua definição. E o conceito de amor do mundo, aí o que a gente escuta, o que a gente aprende, o que a gente apreende, ele não corresponde ao da Escritura. Amar é você gostar, é um nível superior a gostar, né? Gostar é uma coisa, amar é outra coisa. Então, é mais do que gostar, é amar. Eu me lembro quando era adolescente, aí tinha uns cardzinhos. Hoje card é virtual, né? Mas o meu era de papel mesmo, que distribui. Tinha amar é. Aí tinha um monte de frases, amar é, amar é. Irmãos, segundo a Escritura, amar é, sabe o quê? Cumprir os mandamentos. É bem simples. Está entendendo da importância de conhecer os mandamentos e entender os mandamentos? Amar é
cumprir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? Não ter outro Deus além do nosso Deus. Não fazer imagem de escultura. Não tomar o nome de Deus em vão. E cultuar a Deus da forma correta. Isso é amar a Deus. Guardar o quarto mandamento. E amar o próximo. É o quê? Não matar. Não adulterar. Não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Isso é amar. É simples, né? Isso é amar. Por isso que a gente ama o inimigo. O que é amar o inimigo? Se for no conceito do mundo, amar o inimigo é querer bater papo com o inimigo, né? Não, eu vou me aproximar do meu inimigo. Eu vou chamar ele para almoçar, para fazer uma janta com a minha família. Vou chamar ele para passear. Aí eu vou estar demonstrando amor. A Bíblia não diz isso, irmão. Isso é um conceito que a gente cria. Então, a Bíblia manda não só amar os irmãos, manda amar até os inimigos. Mas se eu não amo o irmão, que é da mesma família, como é que eu vou amar o inimigo? Então, amar, irmãos, é cumprir o mandamento para com aquela pessoa. Amar o inimigo, por exemplo, é pagar o mal com o bem. Você está amando. Você ama. Quando você recebe uma tapa na face e dá outra face. O que é isso? Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Você não revida. Você está amando. Quando você sofre uma injúria e você não se ira, você está cumprindo o mandamento. Você cumprindo o mandamento de não matar, porque quando você ira, a Bíblia diz que você, quando está irado, com a raiva, querendo devolver para o outro, você está quebrando o mandamento, você está matando. Isso é amar. Agora eu quero que os irmãos lembrem que Pedro estava escrevendo, não era para pessoas tranquilas, que estava tudo bem, tudo sossegado na vida dele, não. Pedro estava escrevendo para pessoas perseguidas, pessoas injuriadas, pessoas magoadas, pessoas que foram dispersas, muitas delas estavam longe das suas casas, tiveram que abandonar suas casas pela perseguição aos cristãos. Por isso que Pedro diz no versículo 1 do capítulo 1, olha quem ele está escrevendo. Aos eleitos que são forasteiros, ou seja, foram dispersos nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos estavam sobre, muitas vezes, dores, tristezas, provações. E é para esses irmãos que ele diz: amai-vos uns aos outros, de coração. A igreja estava sendo perseguida por Nero. Roma queria de todo jeito que esses irmãos se adequassem aos seus costumes pecaminosos, padrões pecaminosos do império. E alguns deles precisaram fugir para salvar suas vidas. Alguns resistiram, outros não puderam, irmãos, foram mortos. Os irmãos sabem da história, muitos serviram de espetáculo no Coliseu de Roma, entre gladiadores e leões famintos. Os que escaparam, irmãos, estavam nessa situação, e Pedro diz: ame, irmãos, uns aos outros. Ele não era uma situação tranquila, sossegada. Sabe o que isso quer dizer aqui? Pedro está dizendo assim: irmãos,
esses sofrimentos, essas coisas que vocês estão passando, não podem afetar a comunhão de vocês. O cuidado de uns para com os outros. Porque, irmãos, é verdade, né? Que sofrimento, dor, perseguição, muitas vezes transforma a pessoa numa pessoa insensível. Não é fácil, irmãos. Algumas pessoas, em determinados momentos das suas vidas, passam por muitas dificuldades. Especialmente os crentes. Tem muito crente, irmãos, que em algum momento da sua vida foi muito perseguido. Foi caluniado. Alguns deles adquiriram doenças por conta disso. Nós somos, né, sabe como é a nossa estrutura, né, irmãos? Alguns adquiriram doenças. Tem pastores famosos, irmãos, até o Spurgeon é um deles, que lutava contra depressão. Ele até abriu isso, né? Contou para os irmãos e tudo. Lutava com depressão. Há muitos servos de Deus que possuem dores e fraquezas e doenças. Muitos deles por causa do reino. E alguns, irmãos, sabe o que é que fazem? Eles ficam mais duros. A gente não tem uma expressão que diz gato escaldado tem medo de água fria? Então muitos irmãos ficam com medo de sofrer de novo aquilo que passaram. Eles se retraem. Eles ficam reclusos. Alguns não querem muita comunicação ou muita aproximação, porque eles... Eu sofri demais, irmãos. E sofreram mesmo. Fizeram bem a alguns e receberam mal. Pedro diz: irmãos, eu sei que vocês estão passando por muitas dificuldades. Meus irmãos, eu sei que não é fácil a vida de vocês. Mas amem uns aos outros. Mas amem. Não se fechem tanto assim, não. Confiem. Confiem em Deus. Vocês vão vencer o desafio da santidade. Quando vocês amarem de coração. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai cuidar da sua psique, né? Seu psicológico. Deus vai proteger vocês. A igreja precisava estar unida para vencer o desafio da santidade. Isso ia ser por meio do amor. Mas o amor, Pedro diz, olha, cuidado, o amor não pode ser um amor fingido. Não pode ser um amor fingido. Não pode ser um amor seletivo. Amar uns e outros não. Se eu amo, diz, amo. Olha, tem uns irmãos que eu amo. E os outros? Eu gosto. Não pode. Aqui Pedro está tratando disso. Não pode ter seletividade. Por quê? Porque ele sabe que devido ao pecado temos a tendência de amar uns e tolerar os outros. Não pode ser desse jeito. Olha o versículo 22 novamente. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Agora você vive na verdade, segundo a verdade, segundo a palavra. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse ardentemente é o quê, irmãos? Você pode dizer assim, eita, aquele amor assim que você encontra e se abraça e beija no meio da rua, e aquela... Não é isso não. Isso também isso é um padrão humano, né? Quem acha que só é amor desse jeito. Alguns acham que o casal só ama o outro se estiver se beijando, estiver chamando de amor, amor para aqui, amor para ali, abraço para lá, beijo para cá. Isso é o padrão do mundo, irmãos. Esse amar de forma ardente é amar de forma perseverante. Amar sempre. Amar de forma constante, né? Persistente. E veja que Pedro, ele está sempre lembrando dos irmãos que eles são nova criatura. Isso tendo purificado a vossa alma.
Você tem alma, você nasceu de novo. Você agora obedece à verdade. Você é guiado pela palavra, né? Lá em Atos 15:9, o próprio Pedro diz aos demais apóstolos sobre a conversão de Cornélio. E a Cornélio e seus familiares, olha o que é dito. Atos 15:9 diz assim: não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, ele não escolhia, né? Não tem distinção. Então, irmãos, na condição de pessoas que tiveram suas almas purificadas, o amor deve estar presente, o amor não fingido. Isso vai fazer com que a gente vença o desafio da santidade, de viver de forma santa. Como eu disse, o mundo, irmãos, tem muitos maus exemplos. Quantos casais de namorados não fazem demonstrações e juras de amor? É mensagem para aqui, mensagem para lá, todo dia conversa, todo dia isso. De novo, isso é padrão mundano. Isso é um padrão mundano. O namorado não é para estar mandando isso, mandando aquilo todo dia, conversando e passa o dia todo e não larga e tal. De jeito nenhum. Isso, padrão mundano é assim. Mas tem muitos que fazem essas juras e é coraçãozinho para lá, musiquinha para cá. Mas quando casam, irmãos, a união não dura pouco tempo. Por que isso? Era o amor do padrão do mundo. Quantos filhos não dizem que amam o pai e a mãe? Mas é só negar aquilo que eles querem que eles amaldiçoam o pai e a mãe. Fica com raiva, porque negou. Aí quando o pai e a mãe dão uma coisa, papaizinho, mamãezinha do coração. Lembro muito bem, irmãos, de um colega de trabalho, já era um senhor. E a gente sempre via ele bajulando o diretor da empresa. E aí, acabou o contrato, nós fomos demitidos. E anos depois eu encontrei com ele. Aí eu perguntei, né? Olha, você tem contato esses anos com o doutor fulano de tal, que era o diretor, né? Irmão, sabe como foi que ele me respondeu? Igual a Nabal. Quando perguntaram a ele pro Davi, ele disse, quem é Davi? Perguntou a mesma coisa, disse, quem é fulano? Não sei nem onde é que tá, não sei nem o que é que faz. Eu fiquei chocado, disse, mas quando a gente trabalhava, você era um diretor para cá, diretor para lá. Fingimento, irmãos. O mundo da política está cheio desses exemplos de fingimento. Mentiras descaradas. E do nosso país, irmãos, a gente tem um nível tão baixo de padrão de sociedade, que o povo se acostumou com as mentiras. As pessoas até dizem, ele tem que mentir mesmo, ele tem que prometer essas coisas mesmo, senão ele não se elege. Não é assim? Isso não cabe, irmãos, esse padrão não cabe para a gente. O apelo de Pedro é que amemos com amor sincero, diferente do mundo. E eu pergunto, quando o mundo, irmãos, olha o nosso comportamento, o que ele testemunha? Um amor verdadeiro ou fingido? Ele olha para a gente e vê que nós somos irmãos ou inimigos uns dos outros. O amor genuíno é uma das marcas da igreja verdadeira. Cristo nos deu um exemplo lá em João 13. Lembra? Nós lemos recentemente na leitura continuada das Escrituras, João 13, quando Cristo estava reunido para celebrar a Páscoa com os seus discípulos, ele mandou 2 dos discípulos preparar toda a Páscoa, e eles entraram no cenáculo, naquele local, e já estava na mesa, mas todo mundo com os pés sujos. Por quê? Porque nem providenciaram alguém para lavar, nem ninguém se dispôs a lavar os pés uns dos outros. Aí Cristo se levantou, colocou água numa bacia, a toalha, e começou a lavar e enxugar os pés de seus discípulos. Nós conhecemos bem essa passagem.
Os discípulos, irmãos, eles certamente poderiam retribuir o favor a Jesus, né? Jesus lavou meu pé, agora eu vou lavar os pés dele, né? Mas, irmãos, Cristo não disse aqui, lave meus pés. Cristo disse, lavai os pés uns dos outros. Ele disse isso. Lavar os pés uns dos outros é uma demonstração de amor. Ele diz no versículo 34 e 35, ameis, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão conhecer que você é discípulo de Cristo? Quando você amar o seu irmão. Foi Cristo que disse. Amar a Cristo, irmãos, é fácil. Difícil é amar o irmão. Lavar os pés dos irmãos. Por quê? Porque todos nós temos muitos defeitos, irmãos. Temos manias. Tem aquele irmão que fala muito. Tem o que faz pouco e exige muito. Normalmente é assim. Quem menos faz é quem mais exige. Tem um irmão que não perde a oportunidade de se exibir, de mostrar conhecimento, que mostrar que fez isso, que fez aquilo. Tem irmão que ainda é adepto da lei do menor esforço. Sabe como é, né? A lei do menor esforço. O menos força que eu puder fazer, eu vou fazer. Tem aquele que não tem iniciativa, que se escora nos demais. Tem o que tem mau costume, irmãos. Cada um vem de uma família. Tem família que teve uma base muito boa, foi muito educada. Tem uns que não teve. Aí vem com os maus costumes. Sabe qual é o mandamento? Ame esses irmãos. Você vai amar só o educado? Só o cortês? Só o que faz as coisas? O que é proativo? Não. Aqui a ordem não é essa, não. Os irmãos devem imaginar a personalidade de cada um dos 12 apóstolos. Eram iguais, irmãos? O que é que Cristo disse? Amem uns aos outros. Imagine, irmãos, sinceramente, lidar com o apóstolo Paulo. Paulo era casca grossa. Pedro era impulsivo. Muito impulsivo. Se adiantava em tudo, falava pelo povo, era o porta-voz. Tinha um que era o discípulo amado, João. Pedro disse, pergunta aí a Jesus quem é que vai trair. Pergunta a ele, tu quer estar mais próximo dele. Muitos diferentes eles eram, muito diferentes uns dos outros. Tem uns que pediram para sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. É assim, irmãos, a igreja é formada desse jeito. Como é que a gente vai dar testemunho às pessoas? Amem uns aos outros. Nisto conhecerão que são meus discípulos. Então, a primeira atitude prática que nós vemos aqui para vencer o desafio de viver em santidade é amando os irmãos. Segundo, está lá do versículo 23 ao 25, nós vamos ler. Quero que os irmãos acompanhem também a leitura de forma bem atenta. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como é que eu vou vencer o desafio da santidade, irmãos, de viver em santidade? Amando a palavra, amando a palavra. No verso 23, Pedro diz que fomos regenerados, ou seja, tornados filhos de Deus, mediante a palavra. Então, veja, na família humana, tem muitos tipos de experiências relacionadas com os acontecimentos do nascimento de uma determinada pessoa. Mas na família de Deus, todos iniciam da mesma forma. Na família de Deus, são todos nascidos de novo, mediante a sua palavra. Todos têm o mesmo pai, todos são membros da mesma família, todos são irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, irmãos, somos de uma comunidade de pecadores,
de pecadoras, salvos pela graça, sem mérito. Ninguém aqui chega com mérito, ninguém chega na frente. Nessa família aqui, ninguém sai na frente. Ninguém tem crédito, ninguém chega com mais crédito do que o outro. Em algumas seleções que nós fazemos aí fora, a pessoa pode chegar até, alguns chegam até com mais prestígio, né? Mas aqui não, irmãos. Então aqui você não tem como se gabar de nada. De nada. O mundo aqui procede com distinção, com favoritismo. Gosto muito de usar aquele exemplo do banco. De banco, né? Os serviços bancários, irmãos, eles têm tratamento com base no salário, nas posses, no prestígio da pessoa, no poder, na capacidade de investimento. Tanto é que alguns serviços chamam personalité, outros chamam prime, outros chamam VIP. Isso não tem na igreja. Agora, infelizmente, esse espírito acaba adentrando da igreja. Nós tratamos as pessoas pela aparência, pela familiaridade. Ela se parece mais comigo, tem uma característica assim, mais próxima de mim. Aí eu vou e trato com distinção, de forma personalizada. Às vezes a gente se deixa possuir, irmão, pelo espírito mundano. Mas nós somos regenerados por essa palavra. Nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso meio, fazer acepção de pessoas. A igreja não é uma organização como as demais do mundo, a igreja é única. Quando as pessoas entram na igreja, o critério não é cor da pele, posses, títulos, prestígio, fama. Elas são admitidas pelo fato de terem recebido fé e terem sido alcançados pela graça. Tudo que não vem delas. A fé não vem de nós e a graça é dom de Deus. A fé nos é dada. Então, irmãos, não podemos fazer distinção. Por isso que o título que nós temos entre nós mesmos é irmão, né? Irmão e irmã, pronto. Aqui é uma comunidade de pecadores. E todos recebemos a instrução da mesma fonte, a palavra que nos foi evangelizada. Essa palavra que nós temos que amar. Amar para vencer o desafio de viver de forma santa. Para que essa semente cresça e produza fruto em nossas vidas, ela precisa ser abraçada. Entenda, irmãos? Não há nada de automático. Não há nada de automático. Olha, nós podemos ouvir todas as noites as mensagens de domingo. Mas a menos que nossos ouvidos estejam atentos e nossos corações preparados, a mensagem vai ser tirada de nós. Satanás toma isso. Irmão, você pode ouvir a verdade sendo pregada por muitos anos e de nada adiantar. E você pode sentar e ouvir. E essa mensagem mudar a sua vida no instante. Agora, outra pessoa sentada próximo de você ouve a mesma mensagem e vive contrário à vontade de Deus. Então, é nossa responsabilidade não apenas ouvir, mas aplicar às nossas vidas a palavra da verdade que nos foi evangelizada. Não basta ser exposto à verdade. Isso não vai nos modificar. Irmãos, eu acho muito bonito uma pessoa que toca piano, toca teclado. Inclusive, temos hoje teclados muito modernos, né? Cheio de funções, de ritmos. Tem som de muitos instrumentos. Tem até acordes já prontos, preparados. Tem... você toca numa nota e sai um acorde. Eu sei de tudo isso. Eu posso passar
várias horas, escutando, observando, assistindo um vídeo de uma pessoa tocando um teclado. E de forma majestosa, até didática. Mas isso, irmão, não vai ser suficiente para eu aprender a tocar. Eu não vou conseguir extrair as músicas daquelas teclas pretas e brancas se eu não suar, se eu não estudar, se eu não me dedicar, se eu não passar muitas horas praticando. Não basta ficar ouvindo, admirando, vendo, até mesmo lendo a respeito. Vai ser um conhecimento meramente teórico. É isso que Pedro está dizendo aos irmãos. Agora no capítulo 2, nos versos de 1 a 3. Depois de ter ensinado aos fiéis que eles haviam sido regenerados pela palavra de Deus, ele os exorta a uma conduta de vida correspondente com o seu nascimento. Uma vida correspondente com a semente que foi implantada neles. Veja, versículo 1 do capítulo 2. Despojando-vos de toda maldade. O que é se despojar? Se despojar é se despir. Se desembaraçar. Lembra que cingindo o vosso entendimento, cingindo a vossa mente, lembra? É se desembaraçar. Não deixar nada que impeça o seu desenvolvimento. Então ele diz, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, a malícia, sorte de pecado, que é estimulado pela concupiscência da carne. Ele se relaciona com as pessoas sem segundas intenções. E dolo, ou seja, astúcia, esperteza, de hipocrisias. Que é a hipocrisia? Viver um amor de aparência, inveja. Ou seja, o irmão está prosperando, o irmão está bem. Eu não estou nessa área, eu estou aquém, eu não me alegro com a felicidade do outro. Eu acho bom quando o outro está pior do que eu. Quando ele está igual, eu ainda fico assim, mas quando ele melhora aqui em alguma coisa, eu fico com inveja. O outro não pode prosperar, não pode melhorar. E de toda sorte de maledicência, ou seja, falar mal, coisa que destrói a confiança entre os irmãos, destrói a unidade da igreja. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, irmãos, isso impede vocês de terem uma vida de santidade que agrade a Deus. O caminhar na santidade não pode estar associado a essas práticas malignas. Vocês precisam despojar dessas vestimentas mundanas. Senão vocês não vão poder amar uns aos outros. Amar de forma ardente, como a palavra de Deus requer, para vocês crescerem na graça, no conhecimento de Cristo. Então ele diz, olha, deixa a malícia, a astúcia, a hipocrisia, a inveja, a calúnia. Despojem-se disso, se livrem dessas coisas. A igreja precisa avançar, além das suas diferenças. Amem a palavra, pratiquem a palavra. Essas coisas aí são coisas do velho homem. Se despoje disso. Você não vai poder ser considerado uma pessoa regenerada se essa prática do velho homem estiver inconstante com a sua vida. Aí uns podem alegar, mas Pedro, rapaz, a situação é difícil. Além de ser difícil, meu irmão ainda está aqui, rapaz, com as coisas. Se despoje disso. Malícia, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Tire essa roupa, tire isso. Paulo, em 1 Coríntios 14, 20, diz, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Por isso que Pedro diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso. Então Pedro está dizendo, tem uma vida de simplicidade, sem malícia. Sem a esperteza
que a gente adquire quando cresce. Por isso que as crianças são consideradas, né? Eu espero que continue assim, né? Porque não é isso que está se ventilando por aí. Uma criança ela precisa ser protegida porque ela não tem a maturidade. Os mais velhos têm a malícia. Eles podem conduzir as crianças por causa da sua esperteza. Então eles disseram, olha, tem uma vida de simplicidade, sem malícia, sem esperteza para com os irmãos. Desejar ardentemente o verdadeiro leite espiritual. Então é desejar ser guiado pelo Espírito de Deus, ser alimentado pela palavra. Uma convicção de uma vida dependente de Deus, o leite espiritual, porque a criança depende do leite, né? Para sobreviver. Ele está dizendo isso, de uma vida de dependência. Assim como a criança é dependente do leite da mãe. Qual o objetivo disso, irmãos? Maturidade. Reconhecer que a gente é pobre de espírito, que depende de Deus, que depende da sua palavra. Se despoje dessas coisas, você não pode nada. Tire disso, isso aí não vai levar a nada. Sua experiência de esperteza. Você era esperto, né? Antes de entrar na igreja, deixa essa esperteza de lado, deixa essa malandragem. Isso aqui não cabe, não. Isso aqui não cabe, não. Pedro experimentou, irmãos, o que é ser levado, conduzido pelo Espírito Santo. Pedro entendeu que era ser lavado, que seus pés foram lavados. Pedro experimentou tudo isso, a regeneração, a santidade. Pedro experimentou ser nutrido pela bondade de Cristo. Aí ele se tornou maduro, aquele Pedro, né? Impulsivo, ele se tornou maduro. É isso que ele está querendo e desejando desses irmãos. Ele experimentou que Deus é bom, ele requer isso dos irmãos. Se despoje, como crianças, deixe a malícia, deseje o leite genuíno, leite que alimenta. Entenda que você depende da palavra, depende do que Deus faz. Tenha sede da palavra, fome da palavra. Isso vai fazer você vencer o desafio da santidade. Outra coisa não vai. Infelizmente, alguns irmãos, eles perdem essa fome e essa sede da palavra. Às vezes o fascínio pelas coisas do mundo lhe tiram essa fome e essa sede. Muitas vezes, irmãos, é o divertimento excessivo, o prazer excessivo. Muitas vezes são bênçãos que são transformadas em maldições. Como é isso? Deus lhes concede graça, lhes melhora a condição de vida e eles experimentam certas facilidades que agora tomam seu tempo. Agora eles estabelecem novas prioridades na sua vida. E o reino de Deus vai deixando de lado. Acontece muito. Se isso ocorre, é preciso haver arrependimento. Deixar as coisas que não edificam a alma. Crescer na graça e no conhecimento. Amar ardentemente seus irmãos. A palavra de Deus. No desejo de colocá-la em prática. Em prática. É isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui, meus irmãos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Para a salvação. Vou fazer algumas perguntas para a gente concluir. Perguntas de reflexão, perguntas de aplicação. Quando as pessoas conversam com você, quando as pessoas trabalham
ou negociam com você? O que é que elas pensam a respeito? Qual é a conclusão que elas chegam? Que é uma pessoa gentil, que é uma pessoa desinteresseira, que é uma pessoa comedida nas suas palavras, ou fala demais. É uma pessoa sem malícia, sincera. É uma pessoa sem inveja. As pessoas veem em você alguém sem maledicência, ou você não perde a oportunidade de falar mal. Elas veem em você uma pessoa bondosa. Veem uma pessoa que ama a palavra de Deus, que fala da palavra de Deus, que suas opiniões estão baseadas na palavra de Deus, pautadas na palavra de Deus. Elas veem que você fala de Deus com facilidade, que você não tem mais opinião própria e tudo que você diz é o que está nas Escrituras. É isso que as pessoas, essa impressão que ela tem, essa conclusão que elas chegam. Se assim o for, irmãos, então as pessoas serão atraídas. Se não for, não tem como atrair as pessoas. Não tem. Certo autor cristão, meditando sobre esta exigência de Pedro, de provarmos na prática a nossa santidade, disse assim: irmãos, em tudo que você fizer, jogue limpo, seja sincero, seja claro, não esconda as coisas, não fique com meias palavras, meio entendimento, não deixe as coisas obscuras, não. Deixe as coisas obscuras, não. Não agrida as pessoas com palavras. Não fale mal. Não fale mal do seu irmão, não fale mal do outro. Não haja com segundas intenções. Não tenha inveja ou tristeza pelo sucesso dos outros, muito menos dos seus irmãos. E se você magoou alguém, peça perdão. Peça perdão. A recomendação do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, é essa. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É assim, meus irmãos, que vamos vencer o desafio de viver em santidade. Amando o irmão e amando a palavra de Deus. Que assim seja com todos nós. Amém. Vamos orar.